Olá pessoal, tudo bem? Vamos saber o que acontece nos últimos capítulos da novela As Filhas da Senhora Garcia, mas antes não deixem de se inscrever e deixar seu like. Ofélia vai até a mansão Portila decidida a devolver a quantia que Paula lhe entregará, e o encontro explode em palavras duras. Entregando o envelope, Ofélia diz que o dinheiro não trouxe felicidade e que prefere ver Paula sofrer pagando por suas ações, nega qualquer pacto e tenta justificar que só pegou um pouquinho para se ressarcir das raivas sofridas, recusando a chantagem e deixando claro que não pretende ser comprada. A troca termina com Ofélia entregando 99% do valor de volta e Paula furiosa, jurando que ninguém acreditará em Ofélia e afirmando que Leonardo a ama, ao que Ofélia responde que não precisa provar nada. Ela só quer recuperar aquilo que perdeu e aceitará as consequências, porque para ela a verdadeira felicidade é a paz. Logo em seguida, Leonardo visita Ofélia em busca de respostas e ouve dela um relato doloroso sobre Paula. Ofélia descreve Paula como uma mulher cruel e ardilosa que ganhou a confiança de Mar, tirou-a de casa, pode ter mexido com o quadro pintado pela mãe de Leonardo e, acima de tudo, é suspeita de ter participação no ocorrido com a gravação da apresentação da marca e até de ter dado o medicamento que quase matou o pai de Leonardo. Ofélia confessa não ter provas sólidas, só os boatos que Mateu repete e implora que Leonardo tome cuidado ao confirmar as suspeitas. Lembrando que algumas mentiras são muito bem sustentadas, mas que se houver verdade nas acusações, ele ainda tem a vida inteira pela frente para recomeçar. No ambiente da empresa, Nicolas desabafa com o pai Luiz sobre como reconquistar Arthur, lembrando o impacto que a notícia de sua ida a Boston provocou no irmão. Luiz, com a serenidade do pai que nunca se apaixonou, aconselha paciência e confiança, assegurando que o tempo pode curar e que o amor, quando verdadeiro, resiste, e ao mesmo tempo confessa a estranheza de sempre se encantar por mulheres que complicam os laços familiares, aconselhando o filho a ter fé e acreditar no coração de Arthur. Ofélia, num tom mais íntimo e comovido, pede a Leonardo que, se decidir investigar mais, fale com Saul, mas também o aconselha a não se machucar mais buscando confirmações dolorosas. Ela implora que ele cuide de sua filha Mar, especialmente em relação a Paula, e, entre lembranças amargas das próprias quedas e reerguimentos, pede que Leonardo proteja Mar, porque apesar dos muitos erros que cometeu, Ofélia quer garantir a segurança das filhas e súplica que ele ajude a evitar que algo ruim lhes aconteça. Na rua, Camila confronta Valéria com fúria e insultos por acreditar que Valéria se envolveu com Arthur e com Nicolas e por ter causado dor à família. Valéria, tentando explicar que seu relacionamento com Arthur já fora encerrado há muito tempo e que Nicolas nada teve a ver com a separação, afirma que as desgraças entre as famílias foram as responsáveis pelo que aconteceu, mas Camila, inconformada e acusadora, não aceita explicações, chama Valéria de vadia e ameaça para que não se aproxime mais dos seus irmãos, encerrando o embate com rancor e sentimento de traição. Na mansão, Mar, com a mão na barriga, fala sozinha sobre a solidão da casa e sobre a esperança de que, quando o bebê chegar, a casa volte a ter vida, lembrando com saudade dos dias em que vivia com a tia e a avó e como, mesmo sendo só aquelas três, jamais se sentiam realmente sós. Pouco depois, Paula tenta forçar uma conversa com Mar, acusa Ofélia, Mar e Mateu de conspiração e jura que não permitirá ser machucada por eles, enquanto Mar reage com firmeza, afirmando que o mal que provocaram voltará para Paula, e que sua mãe se encarregará de fazê-la pagar por tudo. Paula, por sua vez, arremata dizendo que já se acertou com a mãe de Mar e afirmou ter pago uma boa quantia pelo silêncio, o que deixa a cena tensa e cheia de acusações cruzadas entre silêncio comprado e devolução de dinheiro. Na casa de Amparo, Valéria se abre com ela num desabafo sincero e doloroso, dizendo que precisava muito falar, pois tudo estava sendo muito difícil para ela, confessando que doía ter magoado as pessoas que ama e que se sentia perdida sem saber com quem deveria consertar as coisas, enquanto Amparo, com paciência, tenta acalmá-la, dizendo que ela vai ficar bem e que o mais importante é esclarecer seu coração, que talvez ainda haja tempo para reparar o que aconteceu, que não precisa decidir nada agora, mas que compreender o que seu coração realmente quer fará diferença, sugerindo ainda que ela busque apoio na família e procure a mãe, que está muito preocupada. Informação que surpreende Valéria ao ouvir o nome de Rocio como alguém que teria contado algo a Ofélia, e ela, abatida, confessa não ter forças para enfrentar a mãe, e que naquele momento, o que mais precisava era de alguém que a entendesse e não a criticasse. Enquanto isso, Mar enfrenta Paula de maneira firme,
recusando-se a cair nas mentiras dela e declarando que não acredita no que diz. Ao que Paula responde que não se importa se Mar acredita ou não e a provoca para que pergunte diretamente à mãe, alegando que Ofélia mudou e que só importa agora Mar e Valéria, insinuando que foi a própria Ofélia quem pediu dinheiro para se calar sobre Mateu e que por isso aceitou ir embora facilmente, acusando-a de ser movida apenas pelo dinheiro, ao mesmo tempo em que chama Mar de ingênua e a adverte, em tom ameaçador, para que tome muito cuidado, insinuando que algo pode acontecer ao filho que ela carrega se abrir a boca, deixando claro o peso da chantagem e do medo. Em outra cena, Valéria fala com Rossio pelo telefone e demonstra exaustão e ansiedade, pedindo que não a procure mais e que não é um bom momento. Mas Rossio insiste dizendo que precisa vê-la para falar de Arthur, que é urgente, perguntando se Valéria realmente se importa com ele e afirmando que há muitas coisas a esclarecer, enquanto Valéria tenta se afastar, dizendo que é melhor Rossio manter distância e que não pode continuar com aquela situação, mas acaba cedendo a um último encontro para encerrar de vez essa história. Na mansão Portilla, Paula, nervosa e impaciente, espera por uma ligação de Leonardo, fala sozinha, repete ao telefone mensagens de carinho, diz que sente sua falta e que o ama, mas em seguida expressa desconfiança, achando muito estranho não ser atendida, recusando-se a ficar como uma boba esperando que algo aconteça, revelando o medo crescente de estar perdendo o controle da situação. Em uma lanchonete, Camila e Juan se encontram e conversam num clima misto de saudade e dor, com Juan feliz por vê-la e confessando e admitindo, por fim, que ainda ama Mar, que não conseguiu esquecê-la e nem deixará de sentir, pedindo perdão por isso, enquanto Camila, machucada, afirma que esse relacionamento terminou e que não faz sentido continuarem casados, encerrando o diálogo de forma definitiva. Ofélia, sozinha em sua casa, implora ao céu com o coração despedaçado, pedindo que Mar a perdoe e suplicando para não ser separada das filhas nem da neta, confessando com voz trêmula que sabe viver sem posses materiais, mas que não sabe como suportaria viver sem elas, e renovando a oração repetida como um apelo desesperado por perdão e por uma segunda chance junto à família. Na mansão Portilla, Mar, já grávida, dirige-se ao filho que carrega com ternura e firmeza, decidida a poupá-lo da influência da mãe e prometendo que ele crescerá longe daquela mulher. Ela e a tia o criarão com amor, estudo e trabalho, esforçar-se-ão para não deixar faltar nada e, acima de tudo, Mar jurará entender e amar aquele filho, garantindo que mesmo que doa afastar-se da mãe, fará do afeto e da proteção o alicerce da nova vida que está por vir. Na rua, o encontro entre Valéria e Rossio degenera num confronto cortante sobre Arthur. Rossio acusa Valéria de traição, diz tê-la visto beijando Nicolas e ter contado tudo a Arthur, revela que Arthur é seu filho e que desde que fez o teste e descobriu a verdade, nada mais foi como antes, e responsabiliza Valéria por ter rompido a relação de Arthur com a própria mãe, enquanto Valéria, atônita e aflita, tenta explicar que as circunstâncias que Rossio desconhece e pede que lhe conte o que realmente aconteceu, porque está preocupada e quer esclarecer essa confusão que agora assola as vidas ao seu redor. Na mansão, Camila busca consolo nos braços de Priscila depois de Juan lhe pedir o divórcio, com voz de amiga e de quem quer o bem. Tenta convencê-la de que merece alguém que a ame de verdade e não alguém que se casou por vingança, ao passo que, dominada pela dor, insiste que Juan é o único homem com quem deseja ficar e chega a dizer que se não puder tê-lo, prefere morrer, um desespero que traz à tona a intensidade do sofrimento amoroso e a dificuldade de aceitar a decisão irreversível de Juan. De volta à conversa na rua, Rossio e Valéria aprofundam a tensão. Rossio admite não saber há muito tempo, mas o suficiente para ter contado a Arthur sobre Valéria e Nicolas, e afirma que depois disso Arthur não quer mais saber de Valéria. Valéria defende que a culpa não é só dela e acusa Rossio de querer abrir os olhos de Arthur para a suposta verdadeira natureza dos Portilla, enquanto Rossio rebate com rancor, lembrando que Arthur é um Portilla de criação e de sangue e que ambos agora têm o direito de recuperar a vida que antes imaginavam juntos, chegando a insinuar que Ofélia teria se aproximado de Rossio apenas para saber do filho e usar isso contra a família Portilla, acusações que explodem em troca de ofensas, negações e promessas de vingança, encerrando o encontro em clima de ódio e desconfiança, sem que nenhuma verdade definitiva seja alcançada. Nicolas encontra Rossio sozinha na rua e a interpela perguntando se ela é Rossi, ao que ela responde afirmativamente e se mostra surpresa com a abordagem. Enquanto isso, na mansão, Paula arruma suas malas e está pronta para sair quando é interpelada por Luiz, o patriarca, que a questiona para onde vai, e ela responde que Leonardo pediu para encontrá-la, mas Luiz estranha a situação,
dizendo que Leonardo lhe dissera outra coisa, que inclusive lhe garantirá que Paula ficaria em casa, e Paula, desconcertada, afirma que houve uma mudança de planos e que, depois do senhor ter demitido Leonardo da empresa, eles decidiram seguir seu caminho como casal unido, dizendo ainda que Leonardo já encontrou algo e que apenas está cumprindo o pedido de apoiar o marido, como Luiz mesmo lhe pedirá. Na rua, Rocio fala com Nicolas dizendo que veio para falar com Valéria, mas que está feliz por encontrá-lo, pois ele também precisa escutá-la. E Nicolas responde que não tem nada para falar com ela, mas Rocio insiste, acusando de, junto com Valéria, ser um par de sem-vergonhas pelo que fizeram com Arthur. Nicolas reage indignado perguntando quem ela pensa que é para lhe cobrar isso e Rocio afirma ser alguém muito próximo a Arthur. Nicolas, então, acusa Rocio de estar ameaçando constantemente sua família e diz que ela precisa parar com isso e buscar sua própria vida. Questionando qual é sua obsessão com sua família, Rocio, por sua vez, diz que sabe que ele não entende nada, mas que chegou o momento de saber a verdade. Na mansão, Luiz continua a conversa com Paula dizendo que é melhor ela esperar Leonardo, pois ele mesmo lhe pedirá para cuidar dela. Paula confirma que tudo está bem entre eles e Luiz pergunta qual é a pressa dela, ao que Paula responde que prefere resolver as coisas sozinha, dizendo que desde que Leonardo ficou sem trabalho ele tem estado muito mal, e Luiz, percebendo, diz que pelo menos Leonardo deveria ter avisado sobre a mudança de planos, ficando desconfiado e perguntando o que Paula está escondendo, mas ela nega estar escondendo algo. De volta à rua, Nicolas diz para Rocio guardar suas palavras e que não está interessado em escutar suas absurdas loucuras, mas ela retruca dizendo que ele se arrependerá de não tê-la escutado. Nicolas afirma que foi advertido de que ela estava mal da cabeça e que quem lhe disse isso tinha razão, mas Rocio rebate dizendo que a perigosa era a tia dele, que sempre esteve a ameaçando e inventando coisas para afastá-la. Nicolas não permite que ela fale da tia dele e Rocio afirma que tudo é culpa do pai dele e de Cecília, o que faz Nicolas se enfurecer dizendo para ela não mencionar sua mãe e a adverte para que não apareça mais naquele lugar, ameaçando que, se ela se aproximar de qualquer um da família ou de Valéria, não vai parar até que ela pague. Na mansão, Paula continua o embate com Luiz dizendo que não está escondendo nada e questiona o que ele fez com Leonardo. Luiz se ofende e diz que quem fez mal a Leonardo foi ela mesma, afirmando que depois que ele o demitiu da empresa Leonardo começou a se comportar de maneira estranha, mas que todo o esforço que o filho fez foi para agradá-lo e que suas manipulações e sua ambição o transformaram no homem que é hoje. Paula, por sua vez, retruca dizendo que está cansada de ser culpada por tudo e afirma que o melhor é que ela e Leonardo partam de vez. Enquanto isso, Priscila fala com Arthur, dizendo estar feliz por ele ter chegado, porque sentiu Camila muito triste e que só ele pode ajudá-la. Arthur agradece a preocupação e Priscila responde que ama muito ele e sua família. Arthur pergunta como ela está e Priscila responde que está mal, mas vai ficar bem e seguir em frente. Então ela desabafa que Juan quer se divorciar dela e Arthur, carinhosamente, diz que acha que é o melhor, que sabe que Juan não esqueceu Mar, mas, desesperada, pede para que Arthur não permita que Juan faça isso, pois sente que se assinar os papéis perderá tudo, e Arthur tenta explicar que às vezes dói muito mais se agarrar a algo que não é seu. Neste momento Paula ainda fala com Luiz afirmando que está cansada de ser culpada por tudo e que, definitivamente, o melhor é que ela e Leonardo vão embora. Leonardo chega à mansão enquanto Paula e Luiz conversam, cumprimenta-os e diz que realmente tem que sair, e Luiz pergunta por que ele não lhe contou nada, ao que Leonardo responde que precisava de tempo para organizar as coisas, assegurando ao pai que está bem e agradecendo, enquanto Paula diz que ele tinha razão, que são muitos problemas, que precisa começar uma nova vida. Camila, por sua vez, conversa com Arthur dizendo que ele lhe ensinou muitas coisas sobre a vida e que sempre fará tudo por ele, desabafando que acreditou sinceramente que Juan poderia amá-la, questionando por que dói tanto se o amor não era real e dizendo que nunca se viu como uma mulher divorciada, que pensava que seria como o pai e a mãe, casada para sempre, e Arthur responde que a família deles está cheia de mentiras, explicando que se refere a tudo o que o pai lhes ocultou, especialmente sobre Mar e que quando Juan souber que o filho de Mar é dele, nada o impedirá de ir buscá-la. Finalmente, quando Paula sai com as malas para fora da mansão junto a Leonardo, patrulhas da polícia os aguardam em frente à casa. Paula se assusta perguntando a Leonardo o que a polícia está fazendo ali e se vieram por Mar, mas Leonardo, frio, diz que é hora de começar uma nova vida e Paula, aliviada, responde que sim, que será ela e ele juntos.
Mas Leonardo diz que a nova vida dele já não inclui Paula, e diante do espanto dela, a polícia anuncia que Paula Escalante está presa e que cabe a ela pagar por tudo que fez, enquanto Paula implora desesperadamente, chamando por Leonardo e pedindo perdão, dizendo estar arrependida, mas Leonardo se mantém impassível enquanto ela é levada, gritando e implorando para que ele a perdoe e não a deixe ser levada.